Sextou, miserável, e hoje sextou de verdade, não como sextou no último vídeo. Se você não sabe o que eu tô falando, vai lá assistir o último vídeo, tá aqui no card, pra você entender qual que é essa piada interna aqui que tá rolando entre a gente. Nesse vídeo de hoje, eu vou te contar sobre uma homenagem a Damares, vou te contar sobre uma traição que foi revelada durante um casamento, vou te falar também de uma traição entre youtubers famosos e mais algumas coisas, tipo uma mulher que beijou o próprio cara que queria assassinar ela. Você vai entender tudo nesse vídeo, fica aí. E o único motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje é porque vocês gostaram muito do primeiro vídeo de notícias que eu fiz no início desse mês e eu pretendo fazer isso com alguma frequência aqui. Inclusive, se tiver tanta notícia igual rolou nesse mês de janeiro, eu vou dividir ele a cada 15 dias, porque pra não ficar um vídeo de 40 minutos igual eu acho que vai ficar esse de hoje. Por isso que é importante você se inscrever, pra você não perder nenhum desses vídeos. Além disso, tem outro motivo importante de você se inscrever, que é eu tô fazendo lives todas segundas-feiras, às 10 horas da noite aqui nesse canal. Quando você é inscrito e ativou o sininho, você recebe aí no seu celular um pop-up, uma sinalização falando: a Tati começou a live, vai lá. A gente tá discutindo uns temas muito legais, acho que você ia gostar, se inscreva. Mas vamos começar as notícias, né, gente? Porque olha, tem cada coisa bizarra. Por exemplo, uma das primeiras coisas que apareceram nesse mês pra mim foi uma história de um noivo que revelou durante o próprio casamento dele que a mulher dele, no caso a noiva dele, com a qual ele já tinha casado, porque nesse momento ele já estava na festa, tinha traído ele com um concunhado. Beleza, você pensa, isso já deve ter acontecido alguma outra vez, a pessoa revelar isso no casamento. Mas esse cara filmou o cunhado dele, que no caso é o marido da irmã dele, que estava grávida, transando com a noiva dele, e não contente em apenas contar isso no casamento, ele botou a fita para rodar. 5 minutos no telão, para todos os convidados verem, depois que eles já tinham assinado os papéis. Isso tudo aconteceu no Oriente, eu não lembro exatamente aqui nesse momento qual que foi o país em si, acredito que foi a China, o Léo vai colocar aqui para você estar bem informado. E aí uma blogueira lá do país foi procurar saber mais sobre a notícia, perguntar para poder noticiar o negócio direito e entrevistou a noiva do cara. E a noiva do cara falou que só fez isso, só transou com o cunhado dele porque ela tinha sido agredida pelo cara, e aí ela ficou muito sentida com essa agressão inteira, e esse cara, o concunhado dela, no caso, foi consolar ela, e foi aí que eles criaram um laço, e a coisa foi acontecendo, e ela pegou o cara. E o pior de tudo é que o noivo, ainda não satisfeito em ter feito toda essa palhaçada, ele ainda pegou esse vídeo e colocou nas redes sociais. E eu não sei se vocês estão ligados, ou se essa lei vale lá para esse país também, mas aqui no Brasil, esse tipo de coisa é crime. É chamado de revenge porn, pornô da vingança. É quando o cara termina um relacionamento, alguma coisa vai dar errado e ele divulga aí por aí as fotos íntimas que ele tinha, os vídeos íntimos que ele tinha. É crime da cadeia, meu truta. Então, assim, não só pelo fato de não ser crime, não faça, mas principalmente pelo fato de você não ser um Vamos falar sobre um outro tipo de casal com uma outra relação de casal estranha que inclusive já terminou também. Tá lembrado do Chiquinho Scarpa? Aquele zilionário, socialite, nem sei falar socialite, é socialite? É socialite? Socialite. É isso aí que você entendeu. Esse cara deu uma entrevista há algum tempo para um jornal, diz ele que deu essa entrevista em agosto, porém essa matéria só saiu agora em janeiro. E nessa matéria a jornalista dizia que o Chiquinho Scarpa tinha falado que iria colocar um chip com GPS na namorada dele. E aí é óbvio que o título da matéria é Chiquinho Scarpa pensa em colocar chip de GPS na namorada. E aí quando você começava a ler, o negócio era não apenas desmentido, mas também explicado nos mínimos detalhes. Nesse caso, o Chiquinho Scarpa explicou que o relacionamento já tinha até terminado, mas existia um contexto no qual ele disse isso. No caso, a repórter tinha feito o seguinte comentário durante a matéria, que era: nossa, mas a sua casa é tão grande que vocês precisam de um GPS para se localizar aqui. E aí ele disse que falou em tom de brincadeira que sim, ia colocar um chip nela para ele saber onde que ela estava na casa. E aí, eu coloquei essa notícia aqui porque eu queria perguntar para vocês se vocês colocariam um chip na sua própria pele por causa do seu namorado ou por causa da sua namorada. Tem uma enquete aqui, vai lá votar. Porque tem gente, por exemplo, que faz tatuagem com o nome do namorado, que é um jeito de você ser rastreado também, né? Diferente do GPS. Mas quando eu vi isso a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, o Chiquinho Scarpa tá fazendo uma daquelas outras ações sociais que ele faz, porque quem não lembra do dia que ele enterrou o carro dele lá, o Bentley, eu não sei como é que fala também, hoje eu tô sabendo como é que fala, que valia milhões de reais, e ele enterrou no quintal da casa dele, e todo mundo ficou apavorado pensando, esse cara ficou louco, tá louco, e no final das contas era uma ação
movimentação enorme em favor e em incentivo à doação de órgãos, que ele falou, nossa, eu tô enterrando um bem meu que poderia ser válido para outras pessoas e os seus entes queridos estão fazendo isso todo dia, você pode vir a fazer isso, tal. O que eu achei massa. E aí dessa vez eu pensei, não, isso é tudo um chamariz, porque ele vai falar agora que ele é a favor da colocação de chip em cachorro para que os cachorros não sejam perdidos e tal. Mas não era isso. Porém, poderia ter sido. E vamos falar da nossa classe? YouTubers. Aconteceu um rolê também que eu fiquei sabendo por causa de perfis de fofoca de celebridades, youtubers e tudo mais, com dois youtubers que são um casal, que eram um casal, né? Muito famosos lá da Bahia, baianos e tal. E o que rolou foi mais ou menos o seguinte: esses dois youtubers tinham canais separados, eles eram casados, moravam juntos e se mostravam o tempo inteiro e tal. Tem um filho recém-nascido, sei lá, bebê e etc. Acontece que o relacionamento em algum momento não deu certo. Eles vieram a público, contaram isso e tal, mas continuaram morando junto, porque como todo mundo sabe, do mesmo jeito que um namoro não começa do dia pra noite, uma separação e um divórcio também não acontecem do dia pra noite. Tem muitas coisas a serem resolvidas e muitas vezes você precisa continuar morando na mesma casa até resolver tudo. E o que aconteceu foi que um dia a menina, que no caso é a Esté, chegou na casa dela, onde eles moravam juntos, e encontrou uma menina sentada no sofá da casa, enquanto o cara tava tomando um banho. E aí você pensa, ela tava recém-separada, eles morando na mesma casa, ela chega a dar de cara com uma menina e o cara tomando banho. O que você, meu amigo que tá assistindo isso, se tivesse na situação da Esté, teria pensado? Comenta, vamos ver se vocês pensaram a mesma coisa que eu pensaria quando eu escutei a história. Ela achou, obviamente, que o cara tava levando a ficante dele, que no caso era a ficante dele, ele já tinha meio que assumido isso, pegando essa menina abertamente em outros lugares, pra dentro de casa pra fazer o quê? Isso mesmo, relações interpessoais íntimas, onde as pessoas enfiam uma coisa dentro da outra. E aí ela fez exatamente o que nós, youtubers e blogueiros e influenciadores e produtores de conteúdo, fazemos de melhor, que é explanar a história. Então ela abriu o story dela no mesmo momento e falou, vocês só acreditam no que aconteceu. E contou. E aí a galera ficou toda contra o cara, virou uma treta, o cara sumiu. E aí, obviamente, eles aproveitaram essa grande oportunidade para fazer um buzz, ganhar mais seguidores, fazer um drama, entrou família no meio, um rolo danado. Mas é aí que tá. Eu também quero fomentar uma questão aqui, uma pergunta, um questionamento para vocês. Se fosse você no papel da Esté, você teria explanado a história nos stories ou você teria fingido que nada aconteceu? Pensa que você é um youtuber famoso, pensa que você já mostrou seu relacionamento, pensa em todo esse caso que eu te contei e volta aqui. E já que a gente tá falando de youtubers, vamos falar do Pyong no BBB, não é mesmo? Grande polêmica. Pyong deixou a esposa grávida de 8 meses em casa, vai perder o parto do filho, é um absurdo, ele não deveria estar fazendo isso, macho escroto do c... Falei disso no meu Instagram. Se você não viu lá, você vai ver aqui agora. Se você já viu lá, você vai ter uma repetição com versão aumentada. Meu Instagram é Acidez Feminina, se você quiser seguir e ver isso em tempo real. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi essa polêmica do Pyong começar a acontecer foi a minha situação durante o Aprendiz no ano passado, em que eu deixei a Clara com 1 ano de idade aos cuidados do Áureo e passei 2 meses trancafiada num lugar onde eu não podia nem saber notícia dela nem dele, nem de ninguém, na real. E um dos meus maiores medos quando eu fui decidir ir pro Aprendiz, além do fato da Clara perder a convivência comigo e às vezes até não me reconhecer quando eu voltasse, porque acredite, isso passou pela minha cabeça, eu falei, ela não vai saber quem é a mãe dela, ela não vai saber quem eu sou, ela não vai sentir saudade de mim, ela não sabe. Foi o fato de eu achar que eu poderia ser muito julgada por todo mundo por ter deixado a minha filha para procurar uma boa oportunidade de trabalho, uma boa oportunidade de exposição, ou seja, uma boa oportunidade de ganhar R$1 milhão também. E o que aconteceu comigo foi exatamente o contrário. O que eu recebi de gente falando que eu era guerreira, batalhadora, que era isso mesmo, que não era porque eu me tornei mãe que eu tinha que deixar as oportunidades passarem, o máximo que aconteceu foi uma pessoa ou outra falar, eu não teria a mesma coragem que você teve, mas eu admiro o que você fez, você foi forte, você aguentou firme os 2 meses, você teve lá, lutou e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, cara, por que comigo foi desse jeito? E por que com o Pyong tá sendo desse jeito? Se, apesar da idade do bebê ser diferente, que no caso
caso do Pyong, ele nem tem idade ainda, o feto tem idade, né? O bebê, a criança, o ser humano ainda não tem idade. Se não é isso, não tem nenhuma outra diferença. Porque tanto o Pyong quanto a esposa dele e eu e o Áureo tivemos um acordo, foi tudo conversado. A gente sentou e falou, e aí, o que você acha? Inclusive, o Áureo foi uma das pessoas que mais me incentivou a ir atrás, a correr o risco, a, sei lá, me jogar e aproveitar a oportunidade. E, inclusive, falou, Tati, se fosse eu estaria indo. Por que você não vai? Que é exatamente o mesmo relato que a gente tem da conversa entre a Sami e o Pyong. Ah, Tati, mas é porque ele vai perder o nascimento do filho, que é um momento especial. Ah, porque ela precisa dele na ajuda e nos cuidados dos primeiros meses, porque puerpério é foda. Mano, beleza, é sim. Você acha que eles não estão cientes? Eles estão fazendo pré-natal, eles estão ligados disso tudo que tá acontecendo. A única pessoa que pode decidir o futuro de um casal e de uma cria que tá pra nascer é o casal, no caso. Porque a cria não tem nem como dar opinião. E se eles acordaram e pra eles tá tudo bem, por que você tem que julgar o cara e querer tirar ele da casa por esse simples motivo? Eu não entendo as pessoas. Ao mesmo tempo que ninguém quer que outra pessoa meta o bedelho na sua vida pessoal, no que você decide junto com seu marido, ou com seu namorado, com a sua namorada, tá nego lá querendo meter o bedelho no que os outros decidiram e falar que não pode, não tá certo, tem que tirar ele de lá pra ele sair antes do nascimento do filho. O cara tá aproveitando a oportunidade que pode ser a oportunidade da vida dele. E pasme, se ele conseguir o objetivo dele lá, ele vai garantir um futuro melhor não só pra ele, como também pra Sami, pro filho e pra toda a família. Que é exatamente o mesmo caso meu na época do aprendiz. Uma pena que não ganhei, porém, tá tudo bem. Eu não entendo os dois pesos e duas medidas. Às vezes parece que a gente tá trazendo a igualdade, a equidade de gênero pra mulher e tirando o homem. Ah, Tati, mas é porque vários homens abandonam as mulheres quando elas estão pra ter neném. Velho, ele não tá abandonando a mulher, foi um acordo. Você não dá nem pra você fazer essa comparação. E eu queria falar muito sobre isso, muito mais, mas eu só vou deixar mais uma frase aqui que é o seguinte: não existe família feliz e satisfeita se a mãe ou o pai não estão satisfeitos profissionalmente, se eles não estão felizes, se eles estão frustrados. Não tem como manter a felicidade e a saúde mental de toda uma família se uma das pessoas simplesmente tá frustrada pra caralho em outro âmbito. Então vocês que ficam aí defendendo que, mas isso e aquilo, mano, fica só na sua, tá bom? Essa próxima notícia, ela é boa demais pra ser verdade. Sabe o que aconteceu? Foliões de BH vão homenagear nada mais, nada menos que a nossa queridíssima ministra Damares. Sabe como? Eles criaram um bloco de carnaval chamado Quem Deu, Deu, Quem Não Deu, Não Damares. Eu não consigo não achar isso maravilhoso demais. Inclusive, essa notícia tá lá no meu blog, acidencefeminina.com.br. Pasme você, o blog está vivo. Uma das resoluções que a gente tá tendo pra esse ano é reviver o blog, postar algumas notícias, algumas tirinhas, coisas que a gente postava antes lá. Então acesso, eu acho que você vai curtir. E essa homenagem, obviamente, só tá acontecendo por causa dessa campanha toda de abstinência sexual que eles estão fazendo com os jovens. Que, na verdade, a campanha não é de abstinência sexual, é uma campanha de incentivo à iniciação sexual tardia. Sabe o escolhi esperar? É basicamente isso, eles só estão imitando o escolhi esperar. E eu quero comentar sobre isso, é óbvio. Mas eu vou comentar bem pouco, porque o que eu tenho pra falar é bem simplório. Lembra quando você era adolescente? E aí você queria fazer várias coisas? E algumas até eram permitidas, outras nem tanto e tal. Mas você lembra exatamente o que você fazia quando as pessoas diziam pra você não fazer certa coisa? Você lembra a vontade que você tinha? O que passava na sua cabeça quando você tinha 15, 14, 16 anos e alguém te falava, não faz isso, é melhor você não fazer isso. Qual que era a sua vontade? Era fazer a coisa ou era ser obediente e falar, não, realmente não devo fazer isso? Volta aqui pra mim porque eu quero ter essa amostragem. E a única coisa que eu fico pensando é tipo assim, cara, você tá falando pra adolescentes que eles não devem fazer uma coisa, que basicamente dá na mesma de você falar pra eles, faça com vontade, faça muito, faça o tempo inteiro. Mas eu entendo um pouco também, porque é muito mais fácil você falar pra pessoa, use Crocs, não transe, do que você explicar sobre planejamento familiar, do que você aceitar que essa pessoa tem educação sexual na escola. E quando eu falo de educação sexual, não tô falando pra ensinar que olha aqui como você deve transar gostoso. Eu tô falando que deve ensinar o que é permitido, o que não é, quais são os limites, o que você deve fazer, como se coloca uma camisinha, onde você encontra a camisinha, quais são os métodos contraceptivos que existem, e não só para as mulheres, para os homens também. Porque tem muito homem por aí que nem sabe como é que funciona a menstruação. Ah, mas
Isso vai incentivar, se você falar sobre essas coisas para essa faixa etária, eles vão se sentir incentivados. Meu amigo, sabe o que incentiva um adolescente a transar? Primeiro, hormônios. Segundo, proibição. Então, assim... Não faz isso comigo não, que você tá sendo confuso. Meu sonho é eu poder ir trocar ideia com adolescentes em escolas, igual eu já fiz aqui em Uberlândia uma vez, que eu fui convidada pela escola pra ir, pra gente trocar uma ideia de igual pra igual, poder falar sobre método contraceptivo, sobre camisinha, poder falar sobre respeito, sobre permissão ou não permissão e principalmente distribuir camisinha, sabe? Porque às vezes os adolescentes não transam com vergonha de comprar camisinha ou com medo da mãe, do pai, do parente achar a camisinha na casa dele e gerar todo um climão maneiro. Dito isso, vamos para a penúltima notícia desse vídeo, que, meu Deus, vídeo longo, mas só tem notícia boa, não é mesmo? A gente vai falar agora da polícia que foi chamada por um casal de vizinhos, porque os vizinhos deles estavam há muito tempo, já há meses, transando de maneira escandalosa. Pensa que climão maneiro, que constrangimento bizarro. Quando eu li a notícia, a única coisa que eu pensei foi, gente, esse casal tá achando que é gato, né? Que na hora de fazer o negócio tem que ficar se esguelando por aí, num ponto que incomoda o vizinho já há 3 meses. Porque o cara relatou que há 3 meses isso acontece direto. Mas a melhor parte da notícia eu salvei aqui pra ler pra vocês, porque, gente, vocês não estão preparados pra isso não. Ele disse que, isso no caso o vizinho que chamou a polícia disse, por causa da gritaria, a família não conseguia dormir direito. Aos fins de semana, a situação piorava, pois o casal fazia barulho durante a tarde também, de acordo com o motorista, que é o vizinho que era o motorista. O rapaz afirma que tentou conversar com o casal, e aí eu fico pensando, meu Deus, o constrangimento só piora. Mas a gritaria ficou ainda mais alta. Aspas, acho que pioraram o barulho simplesmente por pirraça. Imagina você batendo na porta da casa do seu vizinho e falando, fulano, eu vim aqui porque você tá transando alto aí. Incomodado, o motorista disse que chegou a aumentar o muro da casa em cerca de 3 metros para tentar inibir a barulheira. Mas isso não adiantou. Pensa o grau do barulho que essas pessoas tinham que fazer pro cara aumentar o muro em 3 metros, que é o equivalente a quase 2 Tatianes, uma em cima da outra. E ainda assim não adiantou. Aí a polícia foi, fez o BO e fez a única coisa que a polícia pode fazer nesse caso, que é pedir encarecidamente para que eles transem em silêncio. Imagina os policiais. Meu Deus, que horrível. E vamos para a última, porém mais absurda notícia que eu vi nesse mês, que é uma história que aconteceu no sul do país, numa cidade que se chama Venâncio Alves. E olha só em que nível pode chegar a carência, insegurança e trouxidão de uma pessoa. O que aconteceu foi um caso de assassinato e estava sendo julgado. Durante isso, a gente teve uma vítima, que foi a pessoa com a qual aconteceu o atentado, dando um depoimento sobre o atentado em si. Ela deu o depoimento dela, quando terminou o depoimento dela, ela perguntou ao juiz se ela poderia levantar, ir até o réu e perdoá-lo. E o juiz falou, com certeza. Então a pessoa levantou, foi até o réu, tascou-lhe um beijo na boca e disse, eu te perdoo. Sabe quem era o réu? O ex-namorado dela. Sabe o que esse réu tentou fazer há meses atrás? Ele estava preso esse tempo todo até o julgamento. Eles estavam numa praça com alguns amigos, de repente aconteceu uma discussão entre os dois, o cara virou as costas e foi embora, voltou armado. Quando os amigos viram que ele estava armado, todo mundo ficou em pavor, colocaram a menina dentro de um carro, tipo, vai embora pra ele não fazer nenhuma loucura. O cara, vendo que ela entrou no carro, em cima de uma motocicleta, deu apenas 7 tiros em direção ao carro. Nenhum pegou ela, ninguém saiu ferido, foi tudo bem para a vítima, mas ele foi preso naquele mesmo momento. E aí, durante toda a ocorrência, ela chegou a pedir aquela medida protetiva para o cara não se aproximar dela mais, mas abriu mão disso algum tempo atrás e, ao invés de pedir a medida protetiva, ela passou a pedir visita íntima na cadeia. Ah, vocês não viram, mas a Mari acabou de fazer assim. Exatamente, meus amigos, aconteceu e foi aqui no Brasil. E aí ela vai pro julgamento do cara, dá o depoimento dela, dizendo que sim, ele atirou contra ela, levanta, tasca ali um beijo na boca e fala, eu te perdoo. Aí eles entrevistaram o advogado dele, no caso, do réu, e o advogado disse, eu acredito que isso possa ter facilitado um pouco as coisas pra gente, porque se ela era reclamante ali, no caso, e ela perdoou o cara e tasca ali um beijo na boca, então acredito que ela tornou meu trabalho mais fácil. Óbvio que ela tornou seu trabalho mais...
Velho, meu Deus do céu! Como pode? Minha filha, faça um tratamento mental, psiquiátrico, psicológico. Você tem problemas, mano. No mínimo, você tem problemas de autoestima, de autoconfiança, de autossegurança, de autoconhecimento, de noção de si própria e de se valorizar. Eu ainda fico... Eu sinceramente, eu li, reli e falei, não, é fanfic. É um episódio do Black Mirror. Não pode ser. Imagina esses dois num de férias com o ex, hein? Enfim, galera, é isso aí. Esse vídeo já tá muito longo e a gente volta com notícias no mês que vem. Se você tiver inscrito, você vai saber. Eu espero que vocês tenham não gostado das notícias, porque só teve coisa absurda.